em uma série de mensagens baseado nesse livro, O Milagre das 7 Milhas, do Steven Furtick. Um livro fantástico, se você quiser acompanhar a leitura junto conosco. Nós temos ali na Bookstore para que você possa, então, ler e aprender. Você que pegou o seu esboço, pegue a sua caneta, nós vamos, então, para a nossa segunda mensagem da série, experimentando a presença por meio da redenção. Diga comigo, redenção. Diga com mais força, redenção. Ok, minha voz está um pouquinho fanha, né? Um pouco resfriado aí esses dias aí, mas eu acredito que nós vamos conseguir aí transmitir o recado que Deus tem para as nossas vidas, ok? 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 até o 57 diz assim: Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler novamente. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, diga comigo, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele é lindo. O Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele é poderoso. O Senhor é aquele que faz aquilo que então nós acreditamos que Ele pode fazer. Ele nunca vai fazer mais do que o que eu e você acreditamos que Ele pode fazer na nossa vida. Não porque Ele não queira, nem porque Ele não possa, mas porque nós limitamos Deus. Nós temos um limite, nós temos uma chave que controla então Deus. Sabia disso? É como se fosse então uma torneira, mais de Deus e menos de Deus. Quando você vê algumas pessoas cheias de Deus, cheias do poder de Deus, é porque elas abriram toda a torneira. Quando você vê a pessoa assim sequinha, sem entender muito Deus, é porque elas fecharam a torneira. Porque nós acabamos limitando o poder de Deus em nossa vida. Se você deseja ter o poder de Deus em total, em absoluta, em plenitude geral sobre você, você precisa abrir, você precisa se abrir, você precisa se permitir, você precisa então dar oportunidade para que Ele possa então fazer tudo isso sobre a sua vida. Redenção é o assunto mais importante das Escrituras. É o assunto mais importante. A Bíblia inteira, ele cita então que Jesus, até o livro de Malaquias, de Gênesis até Malaquias, ele cita que Jesus viria para buscar então o seu povo, para trazer a redenção para o seu povo. E de Mateus até Apocalipse conta então a história da redenção. O que é redenção? Eu ainda anotei aí, coloquei de amarelo para vocês aí verificar melhor aqui no telão aqui. É o resgate dos seus direitos. O que é redenção? É o resgate da sua posição. É mais ou menos assim, geralmente, nós temos uma dificuldade de saber até onde que nós podemos ir. E pelo fato que o diabo ele vem o tempo todo tampando, fechando, oprimindo a mente das pessoas, nós então, quando nós compreendemos o direito, nós pegamos de volta, nós assumimos a nossa posição, nós então usufruímos da bênção que Deus entregou para as nossas vidas. Então, o que é redenção? É o resgate. O que Jesus fez por mim e por você? O resgate. Ele nos resgatou. Nós estávamos então no império das trevas. Nós éramos pessoas más. Nós tínhamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções de uma forma muito negativa, na maioria das vezes. E Jesus ele veio então e nos resgata. Jesus ele então ele nos traz
o direito de filho. Estávamos destituídos da glória do Senhor, destituídos então daquilo que Deus planejou para mim e para você. E aí Ele vem e me devolve. Devolve a mim e devolve a você o direito de ser filho. Você consegue compreender que você é um filho? Você consegue compreender que você é uma filha amada de Deus? Vocês conseguem compreender o tamanho do amor de Deus a ponto de entregar o Filho dele para morrer pela sua vida, morrer para te dar então a salvação? Esse é Deus. Quando nós vamos olhar para as Escrituras, nós precisamos assumir o nosso direito, a nossa posição, que é o que nós vamos ler agora na Bíblia. Pegue a sua Bíblia e você vai ler junto comigo a palavra do Senhor. No livro de Marcos, capítulo 16. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 14 até o 18. Marcos 16. Ele é o nosso Senhor. Você achou? Marcos 16, do 14 até o 18. Diz assim o texto: Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles estavam à mesa, comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado aos que tinham visto ressuscitado. Então ele disse: ordenanças do Senhor para a nossa vida. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Primeira direção que Deus nos deu. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Aos que creem será dado o poder de fazer esses milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserdes as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Olha que palavra boa para as nossas vidas. O Senhor, Ele chega nos discípulos e diz assim para os discípulos: ei, eu quero que vocês assumam a posição que eu planejei para vocês. Quais são a posição ou aquilo que nós devemos fazer diante do Senhor? Primeiro, vão para o mundo todo e anunciem a palavra. Nós recebemos Jesus. Nós recebemos o poder de Deus na nossa vida. Nós entregamos a nossa vida para Jesus. E agora cabe a mim e a você levar esse poder para outras pessoas. Esse poder não é só para nós. Esse poder não é só para nós ficarmos cheios aqui dentro. Esse poder não é apenas para nós recebermos de Deus e ficarmos então paralisados. Existem almas lá fora que estão precisando receber esse poder, receber esse direcionamento, receberem então essa visitação, e eu e você precisamos levar a eles. Disse o Senhor para aquele povo: olha, vão para o mundo inteiro. Olha, vão para o mundo inteiro e leve o Evangelho a todas as pessoas. Nós precisamos levar o Evangelho para as pessoas que trabalham junto conosco. Agora de manhã, a hora que eu entrei aqui, eu recebi uma mensagem no Messenger de um rapaz casado de Jaboticabal com a seguinte frase: pastor,
me ajude. Por favor, me ajude. O que está acontecendo? Estou com meu casamento abalado, não vivo feliz na minha família, já tentei suicídio 2 vezes, e a voz que vem no meu coração é se suicidar. Agora de manhã. O mundo está perdido. As pessoas estão desesperadas. As pessoas precisam de uma palavra. E nós, o povo de Deus, não podemos ficar calados. Nós precisamos levar a palavra para essas pessoas. Nós precisamos então levar o evangelho para todas essas pessoas, para que eles possam realmente entenderem e entregarem a sua vida para Jesus. Vão para o mundo inteiro, porque de que vantagem Jesus faria ter nos resgatado para nós ficarmos na igreja sentado, no bem bom, no conforto? Fiz a minha prática no domingo, já fui para a igreja, já adorei o Senhor, já entreguei minhas ofertas, já entreguei meu dízimo desse mês, e tal, e tal, e tal. Agora, o resto, que se lasque. É assim que a maioria das pessoas estão pensando hoje. Mas nós não podemos pensar dessa maneira, porque Jesus nos resgatou para que nós possamos resgatar outras pessoas. Jesus nos salvou para que nós possamos então salvar outras pessoas das garras do diabo. Amém ou não amém? E ele continua dizendo: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu não sei se você que está aqui hoje já é batizado, já é batizada. Se você ainda não é, nós teremos o nosso próximo batismo no último domingo de abril. Mas a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Então, é um ponto que Deus ele mostra para as nossas vidas. E ele continua dizendo: e aos que creem será dado o poder. Diga comigo, o poder. O que significa o poder? O poder é um direito. Se você for assistir a um júri, o juiz ou a juíza, ele tem o poder de dar então a sentença. O patrão, ele tem o poder de contratar ou destratar uma pessoa, dispensar no caso, uma pessoa. Ele tem o poder. Então, o Senhor, ele diz aqui que aquele que crê tem poder. Nós temos poder. Nós temos um poder sobre a nossa vida. E ele continua dizendo: de fazer estes milagres, expulsar demônios. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Deixa eu ensinar algo para você aqui, irmãos. Atrás de uma pessoa que se suicida tem um demônio que provocou isso. Atrás de uma separação de um casamento tem um demônio. Atrás de uma pessoa num litro de álcool tem um demônio. Atrás de uma pessoa então em uma tela de computador pervertido então pela prostituição e pela pornografia, existe então um demônio. Atrás então de uma carreira de cocaína, atrás então de um cigarro de maconha, atrás de uma pedra de crack, atrás então de uma situação contrária da palavra do Senhor, atrás de uma briga, atrás de uma ira, atrás então de uma desavença, existe um demônio. Só que nós não conseguimos enxergar os demônios. Por que nós não conseguimos enxergar os demônios? Porque na maioria das vezes nós estamos familiarizados com as tragédias, olhando para os noticiários, vendo então as situações do dia a dia, e estamos familiarizados, porque todo mundo faz, porque todo mundo então vive, porque isso, aquilo, aquilo outro, e aí então essa situação toda, surge então uma situação, deixa então a nossa mente paralisada a ponto de nós não conseguirmos agir contra o diabo.
Mas se você quiser vencer a guerra, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, a nossa luta é contra os principados e as potestades. Na maioria das doenças, a maioria das enfermidades estão então atrás, é um diabo que está atrás para paralisar a vida daquela pessoa ou para dar cabo na vida daquela pessoa. E nós precisamos agir com a palavra do Senhor, agir como homens e mulheres espirituais, vivendo o sobrenatural, agindo de forma sobrenatural para repreender esses maus que chegam sobre as nossas vidas, porque Jesus é maior em nós, amém ou não amém? Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida, e se Ele é o Senhor da nossa vida, nós podemos contra Ele. Contra o Satanás nós vamos poder, nós vamos então derrotar ele pelo sangue de Jesus. Então a Bíblia diz que aqueles que creem, você crê? Você crê no nome de Jesus? Então você pode expulsar os demônios. Pode ele ser grande ou pequeno, com chifre, sem chifre, com rabo, sem rabo. Você pode então contra ele. Você pode repreender ele, e ele tem que bater em retirada. Não por causa de você, mas por causa do Deus que está dentro de você. Então, quando chegar os pensamentos, repreenda em nome de Jesus. Quando chegar então as situações contrárias, repreenda em nome de Jesus. Quando chegar então os desejos então prosmíscuos, repreendam em nome de Jesus. Quando chegar então o pensamento de morte, de suicídio, de separação, repreende em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o diabo, ele está sujeito às ordens de comando de um filho e de uma filha de Deus. E se eu e você damos ordem de comando, ele tem que bater em retirada. E você é mais vencedor em nome de Jesus. Então, vença o diabo, porque o Senhor ele já venceu. A Bíblia diz, ao que crê. E ele continua dizendo, em meu nome falarão novas línguas. Nós precisamos orar em línguas. No domingo, na sexta-feira eu estava aqui ensinando aqui o pessoal aqui num período que eu ministrei sobre a oração em línguas. Você precisa aprender a orar em línguas. Se você não orar em línguas, uma hora ou outra o diabo vai tragar a sua vida. Ore em línguas. Busque então essa direção no Senhor. E comece então a fazer desta forma. Orando então indo para o trabalho. Orando então no seu carro. Orando então fazendo então seus afazeres. Orando então, sabe, antes de deitar, ao se levantar, no seu momento devocional. Orando em línguas, porque a oração em línguas ela edifica a sua vida. À medida que você ora em línguas, você edifica a sua vida. À medida que você não ora em línguas, você então vai perdendo a força espiritual. E aí ele continua dizendo aqui, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se pegarem em cobras, ou beberem algum veneno, não sofrerão mal algum. Olha que coisa linda. Que aqui o Senhor está dizendo que nenhuma ferramenta preparada contra a nossa vida vai prosperar. Tem pessoas que têm medo de macumba. Tem pessoas que têm medo de uma palavra. Tem pessoas que têm medo que amarrou então o nome na boca do sapo, que colocou então na encruzilhada, que deu tantos nó então, meu irmão e minha irmã, você não pode ter medo, porque nada que vem na sua direção pode te pegar, porque você está blindado pelo sangue de Jesus. Não temas! Então você precisa ter isso na sua mente. Se você pegar em alguma serpente, se o diabo então chegar diante da sua vida, ele não vai poder te fazer mal, porque você está revestido pelo poder de Deus. Que tem gente que faz mal, eu sei. Que tem gente que faz um monte de coisa para a nossa vida, eu sei. Porque como você explica uma pessoa detestar a outra sem ver? Tem pessoas que detestam a outra sem ver. Não conhece e já detesta. É o diabo que entrou na mente da pessoa. E eu e você precisamos então ter esse discernimento espiritual. Sabe por que de repente o casamento dá aquela truncada? E aí você então não sabe mais cadê o amor daquela história? Porque chegou então um demônio. E se chegou então um demônio, você tem que agir então pelo mundo espiritual. Sabe por que tem hora que então chega o desejo de parar com tudo? De abandonar então a fé? De deixar então de seguir ao Senhor? Quem já pensou isso alguma vez? Os que não levantaram a mão ficaram com vergonha. Tem hora que nós pensamos em parar tudo, desistir da raia. Sabe por quê? Porque o diabo ele vem soprando. Ele vem falando sobre a nossa vida. Mas a Bíblia diz que nem se nós pegarmos na serpente, ela não ia nos fazer mal.
Se você chegar em algum lugar, sabe, irmãos, não fique com medo. Não fique com medo de beber água, não fique com medo de comer alguma comida, porque a Bíblia diz que você beber alguma coisa mortífera, ela não vai te fazer mal de jeito nenhum. Pegue, apresente ao Senhor, diga: Senhor, eu apresento a Ti essa água, esse suco, essa comida, esse lanche, esse doce, que o Senhor possa me abençoar, em nome de Jesus. E participe, irmão, e acabou. Essa é a forma que nós temos que viver, essa é a forma que nós temos que andar. E ele continuou dizendo: e quando puserdes as mãos sobre os doentes, esses então ficarão curados. Nós temos o poder de curar pessoas. Nós temos o poder de orar pelas pessoas, elas serem curadas. Deus vai usar você no seu trabalho. Deus vai usar você então na sua família, no almoço de família. Quando você vê alguém então enfermo, quando você vê alguém com alguma situação, com alguma dificuldade, ore por ele, ore por ela, para que ela possa então receber do Senhor aquela presença, aquela cura, e ser então impactada em nome de Jesus, amém? Você vai orar pelos enfermos e eles serão curados. Você crê nisso em nome de Jesus? Sabe por quê? Porque há uma palavra profética sobre a nossa vida, e essa palavra nós precisamos crer, porque é todos aqueles que creem. Então, se eu creio na palavra, se eu creio em Jesus, se eu creio no poder de Deus, isso faz parte da minha vida. Só que na maioria das vezes, nós não estamos usando a autoridade ou pegando aquilo que é nosso por direito. Nós deixamos a vida passar. A maioria das pessoas dentro das igrejas estão apenas batendo cartão. Não venha bater cartão na igreja. Venha receber o empoderamento do Senhor para você viver uma semana abençoada. O Senhor está falando com você: olha, eu te dei poder, eu te dei autoridade, eu te dei o meu espírito, para que você então, se você crer, você vai então viver o extraordinário. Os demônios vão se submeter a você, você vai então pegar em serpentes, escorpião, eles não vão te fazer mal nenhum, você vai orar para as pessoas e eles serão curados, etc, etc, etc. Sabe por quê? Porque há um Deus dentro de você. O Senhor, Ele veio e nos redimiu. A redenção faz parte da minha vida. A Bíblia diz que tudo estava fora de órbita. O mundo estava caótico, estava então destruído. Mas Jesus, Ele veio para nos dar o resgate, para nos dar o direito de volta, para arrancar das mãos de Satanás aquilo que nos pertence. É como você levantar as suas mãos e apanhar uma bênção que você precisa. Eu não sei se você tem fé, não sei o que você veio buscar, mas eu creio que há um movimento profético agora nesse momento. E se você fechar os seus olhos e imaginar aquilo que você veio buscar e estender as suas mãos, você pode alcançar ele agora e pegar ele em nome de Jesus. Faça esse exercício em nome de Jesus. Feche seus olhos e pense naquilo que você então deseja no Senhor e pegue ele, porque já está liberado para a sua vida, já está liberado para a sua casa, já está liberado para a sua família. É teu por direito, amém? Para receber e viver a grandeza da redenção. Agora nós vamos então aprender alguns princípios para nós vivermos a grandeza da redenção. Porque o que é redenção você já aprendeu. Agora, como é que você vai viver esse princípio, né? Ou praticar isso sobre a sua vida? Primeiro, receba com fé o presente da salvação. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, receba com fé o presente da salvação. Tem pessoas que não conseguem entender o direito da salvação. Por quê? Porque tem uma vida tão errada, tem uma vida tão difícil, tem uma vida muitas vezes assim complexa. E aí então, por ela ter uma vida complexa, uma vida então errada, uma vida então difícil, ela acredita que a salvação não é para ela. Deixa eu te explicar algo, queridos. Se não for pela graça, nenhum de nós seremos salvos.
Se a graça de Deus não nos alcançar, nenhum de nós seríamos salvos. E o que é graça? É favor que nós não merecemos. Favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele me comprou. Você não merecia, mas Ele te comprou. Você merecia que alguém morresse no Calvário por você? Você merecia que alguém então ficasse preso no madeiro, escorrendo seu sangue, sendo humilhado com vexames pela sua vida? Nenhum de nós merecíamos isso. Sabe por quê? Porque as nossas práticas são práticas então erradas. Na maioria das vezes, as pessoas elas têm dificuldade de entender a salvação. E elas dizem assim: não, a salvação, não. As coisas que Deus então, que o pastor fala lá na igreja lá, é só para aquele irmãozinho que é mais certo. É só para aquela irmãzinha que é um pouco mais certo, não é. É para mim e para você. Para todos nós. Sabe por quê? Porque o Senhor Ele está nos lapidando. Você pode ser alguém cheio de problemas, cheio de dificuldade, cheio de defeito, mas se você se colocar na mão do Senhor, Ele vai trabalhar a sua vida, e até no final, quando Ele resgatar você, você vai ser um diamante lapidado pelo Senhor, porque no fundo há um diamante dentro de cada um de nós, porque Deus Ele não é idiota para pagar um preço que nós não merecemos. Deus é uma pessoa muito inteligente. Se Ele comprou o preço pelas nossas vidas, é porque nós temos valor, e um valor, olha aqui, de uma forma muito grande. Então por isso nós precisamos só permitir com que o Espírito Santo lapide a nossa vida. Então aceite com fé, receba com fé o presente da salvação. Se você está aqui hoje e ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue a sua vida para Jesus hoje. Se você está andando fora dos caminhos do Senhor, volte correndo para Cristo hoje. Não permita o diabo roubar a sua vida. Por quê? Porque Jesus já entregou o direito da salvação pela sua vida. É pela fé, você precisa crer nisso em nome de Jesus. E crer é o seguinte: se nós fecharmos os olhos agora, nós abriremos na eternidade, aonde não vai haver choro, aonde não vai haver dor, aonde não vai haver decepções. E nós vamos então chegar então no céu em nome de Jesus. Você crê nisso? De verdade? Diga assim: eu vou morar no céu. De verdade mesmo? Tem gente que parece que não está acreditando que vai morar no céu, amém? Receba a salvação, receba o amor, receba a graça maravilhosa do Senhor Jesus. Aleluia! Receba! Isso é redenção. Ah, Jesus morreu no cavalo. Ah, tá bom. Pronto. É assim que a maioria das pessoas estão. Tem gente que não consegue nem se emocionar mais ao ver mais um filme de Jesus sendo crucificado, porque aquilo já ficou tão comum. Foi pela sua vida, foi pela minha vida, foi para nos dar direito, foi para nos arrancar desse mundo das trevas e nos colocar então no reino celestial. Amém? Então, primeiro isso. Segundo, honre e desenvolva a sua nova vida em Cristo. Honre e desenvolva a sua nova vida em Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, ou eis que surgiram coisas novas. Ou seja, honre e desenvolve a sua nova vida em Cristo. Poxa, eu fui salvo, fui remido, fui transformado. Quem foi salvo, remido e transformado aí? Diga amém. Agora, peraí, olha, lá na ponta, lá é o jeito que eu tenho que estar quando terminar a minha vida. Então eu estou aqui, estou cheio de problemas, eu estou com 10 problemas. Eu estou com 10 pecados ruins que eu carrego na minha vida. Então amanhã eu venço um. E deixo para trás um. Semana que vem eu venço outro. Quantos estão me entendendo? Depois eu venço e vou vencendo para chegar da forma que o Senhor Ele deseja que nós venhamos estar. O que não pode acontecer é você estar em Cristo cometendo as mesmas práticas de quem está no mundo. Porque senão nós estaremos crucificando Jesus da mesma forma que os fariseus e os hipócritas crucificaram. Você sabia que quando você está no mundo ou fazendo algo então que o mundo faz, você está crucificando Jesus da mesma forma? Você está exatamente fazendo o mesmo que aqueles homens fizeram. E diferente de antigamente, que o Senhor Ele dizia assim:
Pai, perdoe porque eles não sabem. O Senhor está falando assim: Pai, perdoe eles porque eles sabem o que eles estão fazendo. Mas eles estão fazendo. Porque nós fazemos porque sabemos e queremos fazer. E isso não pode acontecer conosco. Quem está em Cristo, nova criatura precisa ser. Deixemos as coisas velhas. A Bíblia diz: quando eu era menino, eu agia como menino, andava como menino e fazia coisas de menino. Mas à medida da fé e do tempo que nós caminhamos, nós temos que deixar de fazer coisas de menino, de andar como meninos. Nós precisamos andar como alguém que Deus resgatou, alguém como Deus arrancou do mundo das trevas e nos trouxe então o direito da salvação. Você está em Cristo? Você está em Cristo? Nova criatura você precisa ser. Diga comigo: as coisas velhas passem da minha vida e tudo se faça novo, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Deixa eu doutrinar a igreja um pouquinho. Nós tivemos uma conferência de curas e milagres a semana passada. Foi uma bênção, não foi? A maioria das pessoas que foram curadas precisam de outra cura hoje. Sabia disso? É muito bom nós vivermos em um movimento, mas o que vai nos levar para o céu é a firmeza da palavra. Se eu vir aqui apenas orar por vocês para vocês serem curados, apenas orar por vocês para vocês serem então prósperos, aconselharem vocês para terem então famílias abençoadas, bem-sucedidas, ou dinheiro e etc e tal, eu vou estar fazendo um bom trabalho. Vou estar fazendo um bom trabalho. Só que se eu não estiver falando para você, deixe a sua vida errada e siga Jesus de verdade, eu não vou estar cumprindo a minha missão como Cristo Senhor. E isso um pregador não faz, mas um pastor faz. E eu estou aqui nessa noite, nessa manhã, dizendo a você: honre o sacrifício de Jesus que Ele fez na cruz por você. Abandone as coisas do passado. Se você falava mal das pessoas, deixe de falar. Se você tinha uma vida adúltera, deixa de adulterar. Se você fornicava no seu namoro, você deixe de fornicar. Se você pegava aquilo que não é seu, deixe de pegar. Se você usava drogas, deixe de usar. Se você bebia, deixe de beber. Se você deixe de fazer as práticas do mundo, siga Cristo de verdade e você verá o que Ele fará sobre a sua vida. Se nós não fizermos dessa forma, nós estamos crucificando Jesus todos os dias. Diga comigo: isso é muito forte. Diga novamente: isso é muito forte. Olhe para cá e preste atenção, e eu quero falar com você de uma forma muito clara. O seu pecado crucifica Jesus todos os dias. A prática que você sabe que é errada e você está fazendo, você está crucificando Jesus. E o Senhor, Ele te chama nessa manhã. Pare, filho. Pare, filha. Eu não te formei para fazer isso. Jesus, Ele sempre fez os milagres, amém ou não amém? Mas Ele olhava para a mulher e dizia assim: vai, não peque mais. Deixe de fazer aquilo que você fazia de errado. E me siga que eu tenho algo novo para a sua vida. Você crê nisso? Honre e desenvolva a sua nova vida em Jesus. Sua vida agora tem como base o sustento. Nós temos então como base o sustento e alguns pontos. Primeiro, a justiça de Deus. Seja justo. A justiça de Deus tem que estar dentro da sua vida. Não seja uma pessoa com balanças enganosas. A palavra do Senhor nos ensina que ao cristão é sim, sim e não, não. O que procede disso vem do maligno. Ou é ou não é. Ou vai ou não vai. A justiça de Deus precisa estar sobre a nossa vida. Você denunciaria alguma coisa errada, mesmo se fosse de alguém da tua família?
Se alguma pessoa da sua família um dia fizer algo de errado e você souber, você é a primeira pessoa a denunciar, ou você então incoita ou acoita, não sei como que eu devo falar, aquilo que está errado? Nós precisamos ser justos. Quem fez precisa pagar pelo erro que fez. Amém? Amém ou não amém? A justiça de Deus, segundo a santidade de Deus. Deus é santo. E a Bíblia diz: sede santos como eu sou santo. Renuncie às práticas erradas, irmãos. Jesus está voltando. Não tem como nós falarmos ao contrário disso. Tragédias. Nunca houve o que está havendo hoje, irmãos. Vocês viram aquele vídeo em São Paulo, da água, entrando para dentro dos apartamentos, levando o carro para cima, fazendo... Gente, está tudo atrapalhado. Jesus está voltando. Sede santo. Sabe o que é santo? Ser santo é ser uma pessoa separada. Mesmo que venha o desejo, lembra do começo da mensagem, que vem o pensamento, mas eu não faço. Vem o sentimento, mas eu não faço, eu não pratico isso. Por quê? Porque é uma ordem de comando sobre a minha vida. Mesmo que as pessoas elas olhem para você, porque nós nunca vamos conseguir que as pessoas então credibilizem nós da maneira que deve ser. Mas nós temos que estar com Deus. Com o Senhor nós temos que estar. Terceiro, a verdade de Deus. Fale verdade. Se você estiver em um trabalho, ou se você fizer um trabalho para alguém, que você precise mentir, Deus não quer isso para a sua vida. Deus não quer isso na sua vida. Porque tem pessoas que mandam o outro mentir. E sabe onde que começam as mentiras? Em casa. Alguém aperta a campainha, a mãe fala lá para o filho lá, fala que eu não estou. Aí o filho vai lá e aperta o interfone e fala assim: minha mãe falou que ela não está. Diga assim comigo: toda mentira um dia será descoberta. A conta chega. Não minta para o seu cônjuge. No fundo, todos eles, se tiver mais de 2, 3 anos de casamento, ela já sabe o que está acontecendo exatamente. Ele já sabe o que está acontecendo exatamente. Não adianta mentir. A verdade sempre vai prevalecer. Mesmo que a verdade te traga um desconforto, mas a graça de Deus vai te cobrir. Amém? Amém? Jesus se fez semelhante aos homens para que os homens sejam semelhantes a Ele. Que frase forte, hein? Jesus se fez semelhante aos homens para que os homens sejam semelhantes a Ele. Terceiro, viva para cumprir os propósitos de Deus. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, viva para cumprir os propósitos de Deus. Eu e você nascemos para cumprir propósitos de Deus. Você é uma pedra importantíssima no quebra-cabeça de Deus. E se você estiver fora de sintonia, o grande plano da criação do Senhor não vai estar completo, porque nós não estamos no lugar que devemos estar. Quais são os propósitos que nós devemos então cumprir diante do Senhor? Adoração, diga comigo, adoração. Nós nascemos para adorar a Deus. Nós nascemos para então levar a adoração a Ele. Você não nasceu para cantar música do mundo,
para adorar então a outras pessoas ou a outros deuses. Você nasceu para adorar ao Senhor e Criador. É a Ele que nós devemos então adorar, amém? Então por isso que quando nós olhamos e falamos para a igreja, irmãos, levante as suas mãos para adorar. Irmãos, abra o seu coração para adorar, porque você nasceu para adoração. Amém? Segundo, você nasceu para servir ao Senhor. Você nasceu para servir ao Senhor. Um dos propósitos que Deus tem para a nossa vida é servir a Ele. Então eu chego, sou abençoado, sou tocado, sou liberto, sou transformado por Cristo, aí eu passo a servir na igreja. Aí eu passo então, se eu tenho o dom de canto, eu vou cantar. Se eu tenho então a música, eu vou tocar. Se eu então vou servir, eu vou então ajudar, eu vou recepcionar pessoas, eu vou entregar um devocional, eu vou cuidar das crianças, vou participar do teatro, eu vou. Vou participar da técnica, eu vou fazer diferente, porque eu nasci para servir ao Senhor. E nós servimos ao Senhor servindo pessoas. Nós não conseguiremos servir ao Senhor se não for servindo pessoas. Se fosse olhar para outra circunstância, eu estaria hoje deitado medicado. Faz 2 dias que nós estamos passando com uma gripe muito forte, garganta ruim, espirrando. Isaac tossiu das 3 da manhã até as 8. E ele assim do nosso lado ali, sabe, uma guerra. Mas nós nascemos para servir ao Senhor, nós temos compromisso com servir ao Senhor, amém? Nós deixamos as coisas da nossa vida para servir ao Senhor, nós precisamos cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida. Terceiro, nós nascemos para ter comunhão. Nós não podemos ser uma pessoa, irmãos, arrogante, prepotente, orgulhoso, que não conversa com ninguém, não sauda ninguém, não se conecta com ninguém. Não. Nós temos que fazer amigos, nós temos que estar no meio de pessoas e pessoas do bem, para levar então as pessoas até Jesus. Nós nascemos para isso, para ter comunhão um com o outro. Irmãos, Jesus gostava de uma festa, irmãos. Jesus fazia festa para tudo quanto é lado, mandava os outros procurar lugar para ele fazer festa. Era um monte de festa que acontecia com Jesus. Por quê? Porque Jesus gostava de pessoas, estava no meio de pessoas e vivia então no meio de pessoas. Comunhão. Nós nascemos para viver uma vida de discipulado, aprender, buscar mais do Senhor, querer crescer na fé, querer então fazer algo diferente. Hoje o ministério tem então 30 semanas, o ministério tem então Universidade da Vida para oferecer para vocês, tem teologia para oferecer para vocês, tem treinamentos então de várias formas para oferecer para vocês. Cresça, deseje crescer, ajude pessoas a crescerem, seja discipulado e discipule pessoas, ajude pessoas a avançar e seja então uma pessoa que avança em nome de Jesus. E quinto e último passo do propósito, você nasceu para fazer missões, buscar o perdido lá fora, convidar alguém para estar aqui dentro da igreja, chamar então a pessoa para poder então receber a presença de Jesus. Nós nascemos para isso, nós precisamos falar sobre isso. Repare que quando você chega perto de uma pessoa que gosta muito de futebol, ela fala do quê? Você chega perto de uma pessoa que gosta muito de beber, ela fala do quê? Você chega perto de uma mulher que gosta muito de cozinhar, ela fala do quê? Por quê? É como a Bíblia diz, a boca fala o que você tem falado. Se o seu coração estiver cheio de Jesus, que eu sei que está, você vai então falar de Jesus para as outras pessoas. Você vai estar na fila do hospital falando de Jesus, você vai estar na fila do banco falando de Jesus, você vai estar no teu trabalho falando de Jesus, você vai então levar Jesus para outras pessoas, amém? Diga assim comigo, eu nasci para cumprir os propósitos de Deus. Sem os propósitos de Deus a vida não faz sentido. Se você não fizer adoração, servir, discipulado, comunhão então e missões, não vai fazer sentido a sua vida. A vida vai virar então um transtorno. 4. Transforme realidades com os valores do reino de Deus. Você precisa transformar as realidades com os valores do reino de Deus. Lucas 9, do 1 e 2 diz assim, reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios, curar as doenças e enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos, ou seja, transformar realidades. Como eu transformo realidades? Eu chego num ambiente. Quem já chegou num ambiente carregado?
que aconteceu? Você contagiou o ambiente ou você saiu carregado? Por quê? Ou nós contagiamos, ou nós somos contagiados. O ambiente não pode fazer nós. Nós temos que fazer o ambiente. Vou explicar mais para vocês. Aqui é uma construção. É um templo. O que faz isso ser igreja? Eu e você. É o que faz ser igreja. Porque se nós não estivermos aqui, não seria igreja. Não teria a essência da igreja. Mas eu entro, você entra, nós entramos e criamos um ambiente. Nós transformamos uma realidade. Amém? Nós entramos na nossa casa. Nós entramos no nosso trabalho. Nós então entramos em um ambiente. Esse ambiente influencia a minha vida? Ou eu influencio então aquele ambiente da qual eu estou? Olhe para cá, presta atenção. Existem pessoas que estão em um trabalho e dizem assim: nossa, esse trabalho é muito pesado, é muito carregado, é muito difícil. Porque você não manifestou o reino de Deus ainda naquele lugar. Porque se você manifestar o reino de Deus naquele lugar, esse trabalho vai deixar de ser carregado, vai deixar de ser difícil, e a glória do Senhor vai estar então entre você. Amém? Então é assim. De repente você já deve ter chegado já em uma festa, principalmente de família, né? Porque família tem problema, é verdade ou não é? Família tem problema, aí você chega num ambiente de família e de repente está lá um de nariz torto para o outro, né? Ou então falando então do outro, ou fazendo alguma coisa e de repente ali já vira já aquele fordume. Se você então entrou para influenciar, você vai fechando então as brechas. Queridos, transforme realidades com os valores do reino. Você é alguém especial diante de Deus, que nasceu para fazer coisas especiais, para viver em formas especiais, para contagiar outras pessoas. Amém? Então transforme essas realidades. 5 e último. Seja um agente de redenção do mundo para os outros. João 17, 20. A minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Ou seja, seja um agente de redenção. Você já parou para pensar que você mora na rua que você mora para ganhar aquela rua para Jesus? Você já parou para pensar que você entrou nessa família para então trazer a salvação para essa família? Você já parou para pensar que você está em um trabalho que é para então mudar a realidade desse trabalho? Essa é a diferença da nossa vida. Nós precisamos compreender que a redenção no Senhor é a partir da minha vida. Eu obtive a redenção. Agora eu vou levar o Deus dessa redenção para outras pessoas também, para que elas sejam abençoadas, tocadas, libertas e transformadas pelo poder de Deus. Eu não sei como você se encontra nesse momento, mas para que você possa mudar a forma mesmo assim de viver totalmente, a obra do Senhor precisa ser realizada sobre as nossas vidas. Se nós não fizermos assim, não vai dar certo. Lucas 23, 43 diz assim: eu lhes garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando Jesus ele chega, está crucificado. De um lado está um ladrão, do outro lado, outro ladrão. Um blasfema contra o Senhor e diz: se você é o Filho de Deus, desça daí e tira nós também. O outro diz assim para ele: o outro que estava então do outro lado diz assim para ele: olha, eu quero estar contigo, perdoa, nós estamos aqui porque nós fizemos algo de errado, mas ele, o que ele fez de errado? Ele não fez nada de errado. Aí o Senhor olha para ele e diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então entenda, não é a arrogância, é a humildade. Senhor, eu preciso muito do Senhor. Eu preciso que essa redenção faça parte da minha vida. Eu preciso que isso então mude.
Jesus, só Ele é o nosso Redentor. Diga comigo, Jesus. Diga novamente, Jesus, Tu és o meu Redentor. Diga novamente comigo, Jesus, Tu és o meu Redentor. Mateus 11, 28 diz assim: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Pastor, a minha vida está difícil, meus fardos estão pesados. Venha ao Senhor, entregue tudo a Ele, e Ele dará descanso para a sua vida, amém? João 3,16, encerramos aqui, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Você crê no Senhor? Você não vai perecer. A vida eterna é para você. É para a sua casa, é para a sua família, é para os seus, em nome de Jesus. Redenção, diga comigo, é redenção. Diga assim comigo, Jesus é o meu Redentor. Amém? O Rio de Janeiro tem lá um Cristo, né? E Cristo Redentor. Então nós não precisamos ter um Cristo visível. Precisamos ter um Cristo circuncidado em nosso coração, dizendo, Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Senhor, Ele é aquele que faz então todas as coisas para a minha vida. Amém? Você pode se colocar de pé no nome de Jesus? Feche os seus olhos um pouquinho. Eu não sei como você está, mas eu quero te convidar você para fazer um momento de entrega diante do Senhor. Fazer um momento de entrega e reconhecimento diante dEle, em dizendo, Senhor, realmente eu quero isso para a minha vida. Eu quero ter então esse ponto central que essa manhã foi tratada sobre a minha vida, para que eu viva uma vida diferenciada. O Espírito Santo vai tocar a sua vida. Feche seus olhos um pouquinho. A presença do Senhor, Ele vai então chegar sobre nós, vai então tocar as nossas vidas. E eu tenho certeza que nele nós alcançaremos a nossa vitória e o nosso toque. Everton. Aleluia, Jesus. Comece a falar com Deus. Comece a falar com o Pai. Ele está aqui nessa manhã para nos abençoar, para tocar em nossas vidas. Você que está aqui hoje e deseja entregar a sua vida para Jesus. Você ouviu essa palavra e você quer entregar a sua vida para Jesus e dizer assim, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Redentor. E quero viver isso que o pastor disse hoje. Eu quero te convidar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente junto conosco. Dar um passo de fé. Aleluia, Jesus. Você que deseja retomar os princípios com o Senhor, retomar diante do Senhor e dizer, Senhor, seja o meu Redentor, venha para o altar também. Creio
Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo O Senhor, Ele te escuta. e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, Deus, meu Deus. Confio em ti. Creio que eu creio que és tudo, Pai. És tudo na minha vida, Deus, meu Senhor Jesus. Creio que eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós vamos ungir vocês. Nada é impossível para ti. Pastor Genésio, senhora Beth. Nada é impossível para Faça duas filas, nós vamos ungir vocês. Vocês podem ficar aqui já, eles vão ungir vocês aí mesmo no lugar. nada é impossível. Unge aqui primeiro, pastora. Unge eles primeiro aqui. Unge aqui, pastora, primeiro eles que estão aqui no altar. Tens o meu mundo Eles vão ungir vocês e se você quiser ficar aqui na frente para nós encerrarmos essa reunião, todo mundo aqui na frente, tá bom? Agora fica ali do outro lado, pastor. Pode vir receber a unção. Vem com fé. Vem com muita fé. Eu creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. És tudo neste lugar, Senhor. Na minha vida, na minha casa, na minha família, ó Pai. Eu creio que tu és a vida neste lugar, Senhor. Não há no céu ou na terra um Deus como tu. Isso, aperta bem aqui, vem. Jesus, ah, como eu preciso. Senhor Jesus, eu creio que eu creio que não há outro igual a Aleluia. Comece a rasgar o seu coração e falar com Deus. Vai rasgando o seu coração e falando com Deus. Conversando com o papai. Abrindo o seu coração diante dele. Abrindo o seu coração diante do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Ministério de louvor. Nós vamos fazer a nossa última oração. Preste atenção no que eu vou falar para vocês aqui, antes de nós orarmos a nossa última oração. outro igual a ti, Jesus. A atitude do seu coração determina o nível de vitória que você terá sobre a sua vida. Não há outro igual a
O que o diabo quer é paralisar sonhos, paralisar desejos. Sejam ousados, queridos. Seja pessoas ousadas para pegar a sua bênção. Jesus, Ele já te deu já o direito da redenção. O Senhor, Ele já te deu já o direito já da conquista, da vitória. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aquele que é e aquele que há de vir.